sobre essa lenda do senhor que salva o lobo, e depois o lobo pede para ser comido, que comer esse senhor que o salvou, né? Existem umas histórias também dentro do budismo japonês, que também vem da China, e é da questão da compaixão e da gratidão. A história que eu conheço não é exatamente essa, mas é semelhante. É um lenhador que se perde na floresta, ele se machuca e não consegue voltar para casa, ele desmaia no meio da neve e uma ursa o recolhe, leva para sua caverna e cuida dele. E traz ervas e o esquenta e ele se recupera. E ele se recupera, agradece à ursa e vai embora. E quando ele está saindo da floresta, encontra alguns caçadores que perguntam se ele tinha visto algum urso, que eles queriam caçar um urso. E os caçadores prometem que vão dar um dinheiro para ele, uma parte do urso, e ele leva os caçadores até aquela ursa que o tinha salvo. E eles matam. E quando eles começam a cortar a carne da ursa, cada vez que ele corta um pedaço da carne do bichinho, cai um pedaço do corpo do homem. Então, na hora que ele corta uma pata da ursa, cai o braço dele. E os caçadores falam, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E ele fala, não, porque foi essa ursa me salvou, ela me protegeu. E ele disse, nossa, o que você fez? Com a sua ingratidão, olha aí, você está perdendo os seus próprios membros. E eles levam a carne da ursa para um templo e pedem que orem, porque devia ser um ser iluminado, disfarçado de urso. Percebe? Essa questão da ingratidão e da compaixão. Nós fazemos o bem ao outro. Eu não concordo que a gente não salve o lobo. Eu não concordo que a gente não salve aquele que não tenha gratidão. Nós não salvamos um ser ou uma pessoa por causa da gratidão. Outra história é esta, que um monge está à beira de um rio e tem um escorpião se afogando. E ele tira o escorpião da água e o escorpião morde a mão dele. E o pessoal fala, você é um tonto, você salvou o bicho que te mordeu? Ele diz assim, é da natureza do escorpião me morder. E é da minha natureza salvá-lo. Percebe? Então, nós sempre desenvolvemos esse lado da compaixão. Ela é mais importante. E se tiver que dar a sua carne, e aí tem histórias de Buda em vidas anteriores, que ele dava a sua própria carne para que os outros seres pudessem se alimentar. Bonita história, não é no nosso dia a dia. Se você está na esquina e chega um menino que é um assaltante, ele está com uma arma apontada para você, ele perde o seu carro, você dá o carro, né? Você não vai dizer, não vou dar o carro, não. E aí se chega alguém e derruba o assaltante, você não vai lá salvar o assaltante e dizer, não, ele é bonzinho, coitadinho, né? Você, por exemplo, outro dia estava assaltando um carro na minha frente, eu estava com um aluno meu, e o meu aluno quase atropelou o assaltante. Eu falei, não, atropelar não. Nós podíamos ter atropelado o homem. Mas eu falei, não. Que ele assalte outras pessoas não é meu problema. Mas eu não vou matar alguém, eu não vou atropelar alguém, eu não vou ferir alguém, porque não é da minha alçada. Para isso existem policiais, existem pessoas que cuidam disso, não eu. Não eu. Então é muito perigoso dizer assim, não, você tem compaixão demais. O que eu digo é, não seja bonzinho, boazinha, que isso não dá certo. Você atrapalha a vida dos outros. O lobo vem e diz assim, me dê a sua carne, e diz, não, meu filho, você vai caçar. Você tem capacidade de caça e eu não sou bom alimento para você. Porque eu tenho coisas a fazer também. Então, como é que você não faz uma pessoa ingrata se tornar grata? É muito difícil, né? Até a gente às vezes vê biografia de músicos, de pessoas aqui no Brasil, sem o menor sentido de gratidão por aqueles que ensinaram a arte. Tem pessoas que não têm gratidão nenhuma, né? Pelos professores que tiveram, pelos amigos, mas vai ter que viver o seu karma, vai ver o resultado disso, que as pessoas também com quem se relacionar não sentirão gratidão pela sua pessoa, pelos seus ensinamentos, pelo seu relacionamento. Então, eu não concordo em que devesse matar o lobo, porque ele era uma pessoa má, não é? Que pôde salvar uma forma de vida que tem a sua característica
E aí cabe a gente fugir, né? Se você salvar um lobo, você não vai ficar esperando ele vir te comer. Foge, vai para longe, oferece a ele um outro alimento, mas que você também não seja presa a alimento daquele com quem você fez uma atitude de gratidão. E muitas vezes acontece. Às vezes a pessoa que você mais ajuda, a pessoa que você sente mais ternura e mais cuidado, muitas vezes é aquela que vai querer o seu mal. E aí? Como é que nós vamos saber? Nós vamos deixar de fazer o bem porque essa pessoa que aparentemente é boa pode se tornar má? Eu acho que não. Eu acho que sempre a compaixão ela é acompanhada de sabedoria. São os dois alicerces do budismo. Não existe compaixão sem sabedoria e não existe sabedoria sem compaixão. Então, combinar esses dois elementos. O excesso de compaixão não é boa, o excesso de racionalidade também não é bom. Mas quando podemos ter um parzinho que funcione em harmonia, tudo vai ser tranquilo.